boa tarde a todos. É com imensa satisfação que iniciamos mais um Cultura em Páginas. Hoje nós vamos abrir espaço para a literatura moçambicana, né? Nós vamos abrir espaço, então, para um escritor moçambicano chamado Francisco Noa, né? Eu vou falar particularmente de um livro do Noa intitulado, o título é bonito, né? Perto do Fragmento, a Totalidade, Olhares sobre a Literatura e o Mundo, que na verdade não é um romance, não é um livro de contos, né? Mas é um livro em que o Noa vai dar sua contribuição a respeito da literatura, né? E falando da literatura, claro que o Noa vai falar do mundo. Então esse livro foi publicado recentemente pela editora Capulana. Nós já conhecemos a editora Capulana porque ela publicou o livro do professor Francisco Maciel Silveira, que esteve aqui em Irati para lançamento. É um livro fresquíssimo, de 2015, né? O livro é dividido em ensaios, prefácios e textos de apresentação de livros e artigos de opinião. Um livro que realmente vale a pena, é muito gostoso de ser lido, apresenta uma visão bastante interessante da literatura e certamente vai incitar vários leitores a olhar para a literatura não com um olhar apaixonado do leitor, às vezes benevolente, que ama o que está lendo, mas aquele olhar já um pouco crítico, né, que também é importante. Então, o Francisco Noa é atual reitor da Universidade Lúrio, Unilúrio, em Moçambique. É doutor em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Ele conseguiu finalizar o doutorado em 2001. Ensaísta e professor de literatura moçambicana na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. É também investigador associado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi diretor e investigador do Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança, CESAP, em Moçambique. Professor convidado, orientador e examinador de teses em universidades nacionais e no estrangeiro, assumiu ainda vários cargos de gestão em instituições de ensino superior. Sua pesquisa atual debruça-se sobre os temas da colonialidade, nacionalidade e transnacionalidade literária, a literatura como conhecimento e o diálogo intercultural no Oceano Índico a partir da literatura. A obra Perto do Fragmento, a Totalidade, Olhares sobre Literatura e o Mundo, é uma coletânea de textos produzidos por Francisco Noa no período de 2008 a 2012. São ensaios, prefácios, apresentações de lançamento de obras e artigos de opinião sobre temas diversos, norteados pelo tema maior, a literatura, reunidos em uma primeira edição moçambicana, lançada em 2014, pela Sociedade Editorial Nadgira. Em 2015, a editora Capulana traz para os leitores brasileiros esse conjunto precioso de reflexões do renomado ensaísta Francisco Noa sobre a literatura moçambicana no contexto da literatura mundial. Ainda outras obras do Francisco Noa. Dentre suas publicações, além da presente, destacam-se Literatura Moçambicana, Memória e Conflito, de 97, A Escrita Infinita, Ensaio sobre Literatura Moçambicana, 1998-2013, Império, Mito e Miopia, Moçambique como Invenção Literária, 2002, A Letra, a Sombra e a Água, Ensaios e Dispersões, de 2008. O Francisco Noa tem uma frase, um texto muito bem escrito, e num deles ele diz o seguinte, vou ler só um excerto, antes de comentar um trecho significativo da obra. Tenho observado, quando viajam por outros países, como muitas cidades, pequenas e grandes do interior ou do litoral, estabelecem uma relação visceral com a cultura, seja ela popular ou erudita, fazendo das suas múltiplas e variadas realizações a grande bandeira do seu compromisso com as maiores tradições da humanidade. Vejam aí que coisa bacana, né? Na página
70, o Noah, ele vai analisar um poema que eu gostaria muito de ler para vocês, né? É um poema intitulado Para Antero, tá? Então vamos lá. Se quiseres conhecer, estuda com os olhos bem de ver esse pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. Essa sou eu. Órbitas vazias no desespero de possuir a vida, boca rasgada em feridas de angústia, mãos enormes espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça, corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis pelos chicotes da escravatura, torturada e magnífica, altiva e mística. África da cabeça aos pés. Essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre minha alma de África, nos gemidos dos negros nos cais, nos batuques frenéticos dos muxopes, na rebeldia das maxanganas, na estranha melancolia se evolando de uma canção nativa noite adentro. E nada mais me perguntes, se é que me queres conhecer, que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou seu grito inchado de esperança. Esse belíssimo poema, dedicado a Antero de Quental, é de uma poetisa moçambicana, da qual eu gosto muito, que é a Noêmia de Souza. E o Noah fará uma análise belíssima deste poema. Ele fará uma análise belíssima desse poema, e lá pelas tantas ele também vai dialogar com uma outra poetisa moçambicana chamada Conceição Lima. Então veja, através do livro nós vamos adentrar numa crítica literária, e essa crítica literária aqui e ali abre espaços também para que a gente conheça textos belíssimos e às vezes muito difíceis de serem encontrados no Brasil. Então, eu recomendo vivamente a leitura do livro Perto do Fragmento à Totalidade, Olhares sobre a Literatura e o Mundo, do Francisco Noah, né? A editora é Capulana, e as pessoas podem encomendar esta obra no sebo da Luiza. Pode também, quem quiser, comprar pela estante virtual, né? E tantas outras livrarias online. Na página 153, o Francisco Noah vai dedicar algumas páginas muito bem redigidas a Lica Sebastião. E aí eu quero ler para vocês um poema deste autor que será analisado pelo Noah. Se chama o poema Confidências de uma Sexta-feira. Se a minha mente vagueia e eu de semblante perdido ou com trejeitos expressivos, é simplesmente porque procuro palavras para um poema com cores. Ou, em As Línguas, o mesmo autor falará milhões de fonemas, articulações, timbres, pausas, sussurros, cícios, sílabas, palavras, torrente de palavras alinhadas, crescentes, plenas, vazias. E depois, quando a saudade chegar e querer fustigar e mesclar a minha alma com melancolia, como se atravessasse o deserto ventoso, de mil ocres, pastéis alaranjados, amarelo-violáceos, vou juntar todos os pedacinhos de ternura que me deixasse no corpo e na memória, e com eles alimentar o meu coração. Depois, no sossego do meu ser, vou adormecer. E ainda, amor, embriago-me com teus cheiros impuros da cidade e com o vento do início do estio e com o sal das lágrimas. Espero por ti. Ainda, todavia, nem com beijos que ainda me roubam rubores,
enuncias a verdade. Quem sou eu para ti? Por fim, dei os meus poemas a ler, não propriamente por vaidade, mas porque dizem os outros fazem melhor retrato do que nós mesmos. Fiquei aterrado. Cada palavra e cada eu encontrados nos versos líricos de amor e de desamor foram espremidos, dissecados, adivinhados à facada e a alfinetadas. Leiam, sejam felizes e até março. Bom, hoje nós vamos finalizar, como este livro é um mosaico, nós vamos ouvir uma música da Edith Piaf intitulada La Foule, muito conhecida. Grande abraço aos nossos ouvintes. Ficamos aqui então aguardando comentários, sugestões e dicas pelo telefone 3422-6942, código 42, cultura.fm87@gmail.com, www.culturafmirati.com.br, facebook.com/culturafmirati. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.